Instalações, tem que tomar cuidado com instalações. Por quê? Laboratórios que têm uma má utilização dos espaços, laboratórios que têm a disposição incorreta dos móveis, a falta de equipamento de proteção, e isso gera resultados negativos, tanto para a gente como no nosso trabalho também. Então, assim, a geladeira, ela precisa estar próximo de um outro equipamento. Para que isso, gente? Para que você consiga trabalhar. Então, eu levantei da capela, fui na geladeira, tirei da geladeira do congelador. Eu preciso que próximo ali tenha o quê? Um banho-maria, para que eu consiga descongelar. Após isso, eu preciso ter uma centrífuga, para que eu consiga centrifugar esse material. Então, ele tem que estar numa ordem, num acesso fácil, para quando você estiver trabalhando, você conseguir realizar o seu trabalho, tá? Então, eu preciso ter uma infraestrutura ideal para realizar um trabalho no laboratório, que faz parte da BPL. Eu preciso ter condições ambientais, eu preciso ter equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, o acesso controlado e segurança, que nós conversamos quando a gente falou sobre os níveis de biossegurança. Então, a gente tem laboratórios de ensino, que entram alunos e entram técnicos e professores, etc. Mas aí, a partir do nível de biossegurança 2 e principalmente o 3 e o 4, é mais restrito esse acesso das pessoas dentro do laboratório e pessoas realmente treinadas que conseguem ter acesso aos laboratórios. E isso é muito sério, porque pode causar morte não só na pessoa como outros, né? A gente já conversou sobre essa segurança de laboratório quando a gente falou sobre os níveis de biossegurança. Nós temos que tomar um cuidado com os equipamentos. Os equipamentos eles precisam estar adequados à sua função e ser utilizados somente para a sua função. Eles precisam ser calibrados periodicamente, né, para que você consiga realmente ter o seu resultado, porque lá está falando, você precisa pesar 300 miligramas de tal, né, de tal reagente, por exemplo. E aí você vai lá e pesou 400, então você pesou 100 miligramas a mais do que deveria. Então você vai estar dando um resultado não muito confiável. Então precisa passar, os equipamentos eles precisam usar tanto a balança e outros precisam ser calibrados periodicamente. Ter uma manutenção rotineira de equipamentos do laboratório, né? Como a gente já viu nos equipamentos de proteção coletiva, que você pode ter vários problemas se não tiver sido feito a manutenção, e também no resultado do seu trabalho. Se você tem um equipamento que ele não está te dando resultado confiável, você escreve e publica esse resultado não confiável, você pode ter problemas mais à frente se alguém for tentar fazer o mesmo procedimento que você e não conseguir porque você não tinha feito a manutenção adequada, ou você está no final do seu laboratório, por exemplo, no final do seu trabalho, desculpa, e aí você precisa do último equipamento, daquele último resultado, e você vai lá e o equipamento não está funcionando, ele acabou de quebrar, porque ele não foi feito a manutenção, e você só tinha aquele equipamento, e aí, então, a gente precisa ter essa manutenção rotineira no laboratório, sempre registrar o uso de todos os equipamentos, e aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma fichinha de como que a gente registra a utilização. Nós precisamos calibrar, né, os equipamentos e calibrar o que, gente? A comparação com o padrão. Ou seja, eu pego, vamos colocar um exemplo bem simples, tá? Eu pego 1 quilo de farinha de trigo. Aí eu pego, que está lá na embalagem escrito 1 quilo, então eu sei que lá tem 1 quilo. E aí eu pego uma outra farinha e coloco lá na balança para pesar. Será que eles vão ter o mesmo peso? Esse que já vem descrito que é 1 quilo com 1 quilo que eu coloquei lá? Então, eu uso um padrão para poder comparar se realmente o meu peso ele está correto, tá? Isso a gente está falando de balança, mas tem outros equipamentos que precisam ser calibrados. Então, a gente sempre vai usar um padrão, algo já conhecido, para que a gente possa comparar os dois. A questão de aferir em equipamentos, ele caiu em desuso em 1996, e aí tem outra coisa que é um ajuste. Então, a gente calibrou, e aí, por exemplo, a gente pode corrigir, fazer uma correção de algum dos desvios. Essa calibração
ela tem uma formalidade maior, a gente precisa de um padrão, a gente precisa corrigir os desvios, mas a gente pode e deve sempre verificar se está correto, se existe essa comparação, sem precisar fazer esse ajuste de correção de desvio, a gente precisa sempre estar verificando, tá? E aí aqui, nós, como eu falei para vocês, da ficha de controle dos equipamentos, onde você vai fazer o registro. E aí a gente tem... a gente tem aqui, ó, data, onde você vai colocar o dia, né? Hoje eu utilizei, a hora que você utilizou, eu utilizei de 10 às 11, qual que é o tipo de amostra? Era célula, né? Era célula hepática, operador, meu nome, Misleia, qual foi o tipo de análise que você fez? Eu fiz, por exemplo, só troquei, fiz troca de meio, né, de meio de cultura. Observação, se você tiver alguma observação, quando eu fui utilizar o fluxo laminar, tinham coisas lá dentro, então a luz estava piscando, sei lá, qualquer tipo de observação. Esse aqui é um tipo de registro básico para equipamentos nos laboratórios de pesquisa, e aqui também nós temos um para laboratórios de ensino, né, onde você pode colocar qual a disciplina que você faz, qual bancada que você utilizou, experimento, grupo e também a observação, tá? E vamos falar agora sobre os procedimentos operacional padrão. E o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que eu preciso ter um documento, onde nesse documento terão instruções sobre qual para, né, para determinadas atividades, principalmente atividades que são repetitivas e rotineiras dentro de um laboratório. Esses documentos eles precisam estar, essas atividades do documento precisam estar bem detalhadas, né? De como fazer do início ao fim, como se fosse uma receita de bolo. E por quê? E qual que é a importância desse procedimento operacional padrão? Qual que é a importância dele? Primeiro, ele vai reduzir o tempo de treinamento. Por exemplo, uma pessoa chega no laboratório, tem lá o POP, que aí ela vai olhar lá o POP. A pessoa chega no laboratório, tem lá o POP. Ela vai olhar o POP e vai ver que para utilizar a balança precisa primeiro ligar a balança, depois você coloca um beck dentro da balança, depois você tá, nananana. Então, isso vai auxiliá-la, e aí ela no início ela precisa de uma pessoa para estar ajudando, mas a gente consegue reduzir esse tempo, que aí você vai explicar, não, funciona assim, 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 e às vezes o que demora uma pessoa aprender, ela vai ter ali um POP, que aí ela vai conseguir olhar para o POP e realizar o trabalho no laboratório, utilizando lá os POPs, o procedimento operacional padrão. E aí elimina o tempo de otimização dos procedimentos mais críticos também. Então, assim, tem muita gente que tem dificuldade para aprender e faz uma vez, tem que fazer duas, três, e às vezes não lembra como é que faz. Então, às vezes, ou então, assim, tem muito tempo que você não trabalha com aquele equipamento, e aí você vai lá no POP, é assim, aí você seguindo certinho, você vai conseguir trabalhar com os equipamentos, né? Causam uma uniformidade das medidas, então está todo mundo trabalhando do mesmo jeito, então você não vai ter muita diferença né, nos projetos, nos resultados dos projetos, porque está todo mundo trabalhando de forma uniforme. Né? E aí, uma outra coisa também do procedimento operacional padrão é de dar continuidade. Então, por exemplo, a gente tem equipamentos, cada pessoa mexe no tipo de equipamento, sei lá. E aí essa pessoa, a pessoa que mexe em tal equipamento no microscópio tal, saiu do laboratório ou no pôde que está doente, tem lá o POP explicando como que liga, como que mexe e como que até, né, todo o processo até desligar aquele equipamento, por exemplo, tá?
todos devem seguir o procedimento da mesma forma. Então, assim, a ideia de desenvolver o POP é fazer com... A ideia de desenvolver o POP é fazer com que otimizar a rotina no laboratório, né? Que o POP seja realmente útil para as pessoas que estão trabalhando lá, né? Então, a ideia é otimizar, é que todo mundo tenha acesso ao POP, né? Ele tem que também ficar no local acessível, que todo mundo tenha acesso ao POP e que as coisas do laboratório andem, aconteçam. Então, você não precisa de sempre estar procurando uma pessoa responsável, porque você tem lá um documento mostrando como que você deve agir em tal situação, mostrando como você deve utilizar o equipamento, né? É garantir que o laboratório funcione, mesmo, por exemplo, se o responsável do laboratório não estiver no momento, ou o responsável por tais equipamentos não estiver no momento, você tem como garantir isso através do POP. O procedimento operacional padrão, ele precisa ser divulgado, ele precisa ser acessível, verificado e aprovado e atualizado. Então, assim, primeiro, fez o POP, precisa divulgar. O POP está em cima da mesa, ou o POP está de forma digital, né? Ele precisa estar acessível para as pessoas, né? Tanto de forma digital ou no local de acesso. Então, as pessoas precisam conseguir ter esse POP em mãos para poder conseguir realizar o seu trabalho. Ele precisa sempre ser verificado e aprovado, geralmente pelo responsável do laboratório. Então, o responsável vai olhar, realmente está ok, não, isso tem que tirar. Porque, gente, cada laboratório tem sua peculiaridade também. Então, assim, um POP que é de um laboratório, ele não vai ser igual ao de outro laboratório. Cada laboratório vai ter o seu POP, vai ter as suas BPL, né, suas boas práticas de laboratoriais, e o seu POP, né, para cada laboratório. E ele precisa sempre estar atualizado, porque a ciência muda o tempo todo. Então, é descoberto novas coisas o tempo todo. Então, ele precisa ser atualizado sempre. Então, ele também chegou um equipamento novo. A gente utilizar um equipamento até ano passado, esse ano, a gente comprou um equipamento novo. O que acontece, gente? Ele precisa ser atualizado para aquele novo equipamento. Porque mesmo que ele se assemelhe muito ao anterior, o equipamento ele vai modernizando. Então, você precisa atualizar sempre o POP, tá? Eu preciso ter POP de recebimento, identificação, rotulagem, manuseio, amostragem e armazenamento de substâncias, tá? Então, recebi uma compra, né? Nós compramos um reagente, essa compra foi recebida. Ela foi recebida por quem? Ela foi recebida que dia? Ela tem que ser colocada onde? Na geladeira ou no armário, né? Então, assim, por exemplo, para você receber, né, uma compra, você precisa de um POP. Você está descrito tudo o que tem que ser feito, né? Tem que estar tudo registrado de recebimento. Por exemplo, você tem lá um frasco, você colocou algum reagente, você precisa fazer uma rotulagem, como eu já mostrei para vocês na aula, você precisa sempre registrar tudo e escrever tudo para que outras pessoas, na hora que pegar aquele frasco, saiba, foi fulano de tal que escreveu, e isso é isso, isso e isso. Ai, eu tenho aqui uma amostragem, tem um código, esse código ele está onde? Ele está em algum lugar, eu consigo saber, por exemplo, o nome do paciente, o nome do animal, né, de quem é aquela amostra, tá? Então, eu preciso ter POP para identificar e registrar de recebimento e também de armazenagem de substância. Eu preciso ter POP de operação de equipamento, como eu falei para vocês, que é a receitinha de bolo, como que liga, qual tipo de reagente que vai, qual período que fica, né, que você tiver que mudar algum botão onde que muda, e também como você desligar. Então, do início de ligar o equipamento até desligar, tem que estar tudo descrito certinho no POP, detalhado, tá? Lembrando que ele tem que ser bem detalhado. E também tem o POP de manutenção, de calibração, de verificação, tem que ter o POP escrito como que faz a manutenção, ou quem fez, que dia fez, como fez, tanto de calibração, por exemplo, e de verificação, tem que estar escrito.
a balança foi verificada tal dia por tal pessoa, estava tudo ok. E aí tem quanto tempo? Já tem muito tempo, vamos ter que calibrar de novo. Então, tudo isso tem que estar escrito no POP, de quanto em quanto tempo que faz uma certificação, que faz uma calibração, né, que faz a manutenção, tem que estar tudo também, tem que ter tudo escrito isso no POP. Nós precisamos ter POP também de controle de registro, onde tem todos os dados coletados, a elaboração de relatórios, os dados indexados, registro tudo computadorizado. Então, precisa ter um POP de controle. Como que eu vou controlar tudo que acontece no laboratório, né? Tal pessoa usa, por exemplo, ela não pode simplesmente, eu vou trabalhar com tal material, que eu vou escrever um código da minha cabeça. Esse código é ABC23. Não, eu preciso ter uma regrinha. A gente vai usar o inicial para todo mundo. E aí a pessoa só muda o número, por exemplo. Então, tem que existir um POP de controle para a gente poder saber e registrar sempre isso. Aí eu usei um código, eu preciso escrever lá. Esse código se refere a tal tipo de amostra. Então, precisa tudo estar registrado, né? Precisa ter um controle desse registro e também ter as normas de higiene, saúde e segurança também escritas no POP. Daí nós precisamos ter normas de higiene, saúde e segurança também descritas no POP, como a gente falou lá em boas práticas laboratoriais. Então, POP de controle de resíduos, tudo tem que estar registrado, né? E também normas de higiene, saúde e segurança precisa estar escrito no POP. Então, todos os registros, de como vai receber, de como vai guardar, de como nós vamos registrar o que foi feito, de como ligar, usar e desligar todos os tipos de equipamento, quais são as normas de higiene do local, né, aquelas plaquinhas que é proibido comer, que é proibido beber dentro do laboratório, precisa existir e precisa estar descrito no POP. Qual é a segurança do laboratório, quem que pode entrar, quem que pode sair, quem que pode utilizar o laboratório, quem vai passar por tipo de treinamento, etc. Tudo isso precisa estar descrito no POP, tá? Então, procedimento operacional padrão são registros, é um documento que tem que ter no laboratório para todas as atividades, para uma padronização, ou seja, todos os laboratórios precisam fazer do mesmo jeito, da mesma forma, né? Isso serve para quê, gente? Para otimizar, principalmente otimizar tempo, né? Tempo de treinamento, otimizar o trabalho em si. Por exemplo, você não ter que depender de um responsável, depender de alguém que utilize aquele equipamento. Se a pessoa não tiver, você não consegue utilizar. Então, você precisa do POP para isso, para você otimizar e que o laboratório ele funcione, ele tenha essa rotina, ele funcione, mesmo não tendo, por exemplo, a pessoa responsável, porque existe um procedimento operacional padrão, tá? E aí, essa é a nossa aula de hoje. Aí vocês anotem as dúvidas que vocês tiverem e a gente discute depois sobre essas dúvidas de vocês. Eu encontro com vocês na próxima aula, tá ok? Tchau, tchau.